gente, boa tarde. Aqui vim gravar um blindcast diferente para vocês hoje. A gente vai fazer uma dinâmica. Primeiro eu vou apresentar nossos convidados, depois eu explico o que a gente vai fazer. Primeiro temos o Marcelo Sanches. Oi, amigo, se apresente. Oi, gente, sou Marcelo Sanches. Joguei algumas temporadas do VD, outros jogos virtuais. Vocês me veem aí pelos comentários e piadinhas da vida. Então, adorei o convite da Bia e estou aqui para esse blindcast. E o Kaique. Gente, eu também já joguei alguns Survivors VDs, alguns outros jogos também. Sou bem mais novo que o Marcelo dos jogos, bem mais novo, mas tô... Gente, vou explicar para vocês o que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer um fake FTC e a gente vai começar uma temporada de lendas. Então, basicamente, isso é uma brincadeira. Como se ao invés de chegar na final o Bernardo Carlinhos e Tom Rodrigues tivesse chegado na final o Kaique e o Marcelo. E eles vão defender o jogo deles como se eles estivessem na final de lendas. A gente fez perguntas para alguns jurados e aí vamos ver o que vai sair dessa brincadeira. E os meninos prepararam um opening statement. Eles têm alguns minutinhos para falar sobre o jogo deles e convencer a plateia. Vamos começar com o Kaique, que ele está aparecendo aqui primeiro na minha tela. Amigo, pode começar a falar sobre o seu jogo, o que você defenderia inicialmente do seu jogo para a plateia? Para a plateia, não. Bom, eu acho que meu jogo teve muitos altos e baixos. Eu fui eliminado ali no meio do jogo, né, no meio da temporada, pela Bia. Eu acho que ele teve muitos altos e baixos, mas eu acho que eu soube me adaptar muito bem. Eu soube fazer o que eu precisava fazer para me trazer até aqui. A parte inicial do jogo na minha parte inicial do jogo, eu confesso que não foi das melhores. Eu estava enganado pela Bia. A única pessoa que eu estava confiando certo era o BDT na época. Então foi nessa hora da mosca, né, que eu acabei me colocando como bottom da tribo, e eu fui eliminado. E uma vez que eu fui eliminado, eu dei muito gás para voltar no jogo. E só que não adiantava muito, porque eu continuava, mesmo depois de eu ter voltado, eu continuei no bottom da tribo, resultando na prova horrorosa da prova de sacrifícios, que eu tive que abrir mão de muita coisa no jogo para poder continuar. Eu sabia que se eu perdesse aquela imunidade eu ia ser eliminado. Então não é como se eu tivesse opção. Mas mesmo assim, eu abri mão de tudo que eu podia para continuar no jogo. E aí eu consegui passar dessa fase do jogo e a proposta que me foi oferecida foi uma aliança com as mesmas pessoas que tinham me eliminado. E eu simplesmente não aceitei essa proposta. E aí eu vazei essa aliança de 5 pessoas que não foi proposta. Eu cheguei pro El e contei. E desapareci pro resto das outras pessoas, deixei a paranoia tomar conta. Eu joguei a bomba e saí de perto. E acabou dando super certo, porque aí eu consegui a confiança do El por algumas rodadas suficientes para eu começar a eliminar aquelas pessoas que me eliminaram. Eu acho que a prova de sacrifícios foi o ponto que mudou meu jogo. A partir daí eu comecei a jogar um jogo muito mais caótico, mas que eu tinha muito mais controle do que eu estava fazendo. Então eu passei a tomar mais decisões, e aí a gente chegou na manche, onde que eu podia simplesmente ficar transitando de um lado para o outro. E eu acho que eu consegui fazer isso com muita mais... Eu conseguia flipar e desflipar e deixar todo mundo não exatamente confiando em mim, mas eles tinham que contar comigo o suficiente para eu conseguir fazer essa transição. Então eu conseguia passar a ser parte decisiva dos votos. A única rodada que aconteceu foi que eu votei no Giovanni mesmo, sem saber que o Tadeu ia sair, mas tirando essa rodada, todas as outras eu estava muito por dentro do que ia acontecer. E mesmo às vezes que eu votei errado mentindo, consciente, para eu não irritar minha aliança do outro lado. Então eu fiz o que eu podia fazer de melhor, que era me colocar nessa posição do meio, e
até aqui para eu poder defender meu jogo. Entendi. Lembrando que nessa configuração de FTC, o júri seria Luana, eu, Tadeu, o El, Giovanni. Eu não tenho certeza se eu estou falando na sequência certa de eliminação, mas acho que sim. Jéssica Vieira, Diego Costa, Tom Rodrigues. Não, falta um. Diego, eu já falei? Tom Massano. Tom Massano. Aí depois Bianca, Tom Rodrigues, Carlinhos e Bernardo. Então, esse seria nosso júri, caso vocês dois estivessem na final. Então, obrigado, Kaique, pelos seus argumentos iniciais. Marcelo, sua vez. Bom, gente, quando a gente começou o Lendas, que teve aquela fase da anarquia, 26 pessoas, que foi o caos, que surgiu lá a aliança de novatos e uma aliança de veteranos, eu sabia que eu tinha algum risco ali, porque tinham pessoas que estavam no jogo que a qualquer oportunidade elas iriam votar em mim e algumas pessoas eu não tinha conversado, eu não procurei para conversar, elas não procuraram, porque tipo, gente, né, eu já sou gato escaldado, eu não vou procurar uma pessoa, oi, tudo bem, como você tá? E aí, porque eu sei que a pessoa vai votar em mim, eu vou votar nela, entendeu? Eu vou dar até um exemplo. O El, eu não procurei o El para conversar. A primeira conversa que eu tive com o El, acho que foi na Merge, e foi uma ou duas frases só. Então, assim, tinham pessoas que eu sabia, não foi nem o El que iria mirar em mim. Eu imaginei que o PH Meira, que para mim ele era um F2 da Jéssica, e a Larissa, eles votariam em mim a qualquer custo. Tanto que eu falei, quando vieram com o PAN, a gente vai votar em Alfred e Jeff, eu peguei e falei pro Tadeu e pra Luana. Eu falei assim, ó, eu não acho legal a gente votar no Jeff, para mim a gente vota em outra pessoa, porque eu acho que eu vou correr risco. Alguém vai ter um ídolo, isso é bem óbvio, e eu vou ser votado. O Tadeu e a Luana estavam com raiva. A Luana eu sei porque o Jeff andou falando dela alguma coisa, isso o print chegou nela, ela ficou com bastante raiva e eles ficaram cegos. E a Luana e o Tadeu, inicialmente eram as duas pessoas que eu tinha, assim, não um F3 formado, mas era o trio que a gente estava conversando que vamos pensar em jogadas. E não deu outra na votação. O Jefferson, o ídolo, o Alfred foi o primeiro eliminado e eu fui eliminado com 3 votos, que foi Larissa e PH Meira, que eu já imaginava, e o Luan. Tanto que, né, daí teve aquele rolo do print e tudo mais, virou o nome do episódio e tal. Gente, pra mim, o Lendas tinha acabado ali. Você não tem ideia como eu fui dormir triste. Eu chorei. Nossa, tipo, eu já tinha chorado por jogo uma vez há 1000 anos atrás. Eu chorei muito, eu chorei a madrugada inteira. Era 5h30 da manhã, eu tava olhando que daqui a pouco eu teria que levantar para ir trabalhar e eu estava chorando ainda. Sabe, eu fui pro meu trabalho bem desanimado. Eu pensei, sabe, me senti humilhadíssimo. Eu falei assim, nossa, você é FB, o jogo acabou para mim, fui enganado, tipo, votado 3 votos só. E eu achei que eu ia sair naquela prova simples de vestir as camisetas, porque o Alfred, né, pequenininho e magrinho, e eu já tenho um porte maior, eu falei, a desvantagem tá ali, né? Não tô ocupando a moderação, não. Foi, tipo, só o azar de cair nessa configuração. Mas aí começou a minha jogada ali nessa prova também, porque todo mundo vinha, boa sorte, que não sei o quê, e eu não queria dar informação para ninguém, entendeu? Eu fui em loja procurar camisa extra grande, eu procurei alguns amigos, cunhado, o Roger aqui de Maringá, ele tem muita camisa de esporte, essas que esticam. Então o Roger conseguiu mais de 60 peças. Então foi numa noite aqui, a gente juntou, eu fui colocando em ordem do que dava para vestir, e eu cheguei a colocar 43, mas aí eu desmaiei. Tipo, eu tava suando muito, aquilo tava quente, eu desmaiei. O GB, a avó dele e o Roger me socorreram, me colocaram na cadeira e falaram, você não vai fazer mais, já considera que você tá eliminado. E eu falei, não vou. Quando foi 2 da manhã, eu comecei de novo, com um copo d'água, ventilador, tudo que vocês imaginar. Aí eu consegui atingir 55 e o Alfred vinha, e aí, você fez? Eu, amigo, não sei, tô desanimado. E já todo feliz que eu fiz 55, né? Todo mundo vinha, e aí, como você tá? Como você tá? Eu não falava nada. E era fim de semana de carnaval. Eu falei pro Gabriel, Gabriel, posta a foto que a gente tá curtindo o carnaval na rua, pro pessoal achar que eu não tô me dedicando em prova. Então, tipo, já começava um blefe ali, né? E quando saiu o resultado à noite, né? Eu retornei ao jogo, tinha até feito um vídeo, olha a presunção, já achando que eu voltava, zoando exatamente as 3 pessoas que votaram em mim. Eu pensei, a partir de agora, como eu voltei pro jogo, eu quero me divertir, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Né?
Aí eu me reuni com as pessoas que eu era mais próximo, que era a Luana, o Tadeu, e eu me aproximei bastante do Diego, e falei, eu quero jogar com vocês, entendeu? E vamos ver o que acontece. E como eu ia ser responsável em montar uma tribo, né? Eu falei, vou esperar o outro eliminado e conversar. E foi justo o Luan, que era alguém que tinha votado em mim, ele foi eliminado e voltou, né? E eu falei assim, Luan, nós dois fomos os primeiros eliminados, o pessoal tipo não quer saber da gente, vamos pensar em fazer um tribo com pessoas que confiem na gente, entendeu? Tipo, não adianta você tentar me ferrar e eu tentar ferrar você e a gente se fuder depois. Aí o Luan mandava pra cá quem eu queria e eu mandava pra ele quem ele queria, até que surgiu essa terceira tribo, que foi o Mosca, né? A Mosca, né? Que vocês caíram. Que, tipo, eu até imaginei que poderia acontecer isso, mas na euforia ali, na hora de escolher, aquele monte de gente falando, você acaba, né, deixando um pouquinho de lado. Mas eu montei a tribo que eu queria, entendeu? Montei a tribo que eu queria porque tinham as pessoas que eu confiava ali e as que eu não confiava tanto, elas eram boas em provas, que era o Tom Rodrigues, que era o Giovanni, e só que a Pluma perdia, ainda assim. Só que a gente tinha o Tom Rodrigues para eliminar, né? A gente eliminava, ele voltava, eliminava, ele voltava. A única dó disso foi o Juan, porque o Juan não era para estar nessa situação, só que tinha umas configurações de aliança ali que não tinha como votar em outra pessoa a não ser Tom Rodrigues e Juan, entendeu? Enfim, então para mim a fase tribal, depois dessa parte de ser eliminado, foi um pouco tranquila, até a parte de Tadeu e Luana começar a se desentender, mas beleza. Aí chegou teve a swap depois, né? Eu caí com Bianca, com Jéssica e tudo mais. Só que eu ainda senti um pouquinho de segurança, porque é assim como no Havaí e no Brasil, eu jogo de uma forma calma, eu não jogo agressivo. Então, tipo, vocês nunca vão ver Marcelo indicado a sprint, porque é a forma que eu jogo, eu não consigo ser agressivo, entendeu? Então eu gosto de jogar com o erro dos outros e fazendo as pessoas morrerem pelo que elas falam, né? Então pega a frase dela e, tipo, tenta propagar de uma forma sutil. E só que, enfim, beleza, conseguimos chegar. Eu era até um alvo, porque ele tinha Jéssica, tinha Tom Massano, só que o Tom Massano ele confiava muito em mim, assim como eu confiava nele. Nessa parte, ele começou a ser uma pessoa que eu queria muito ir longe. Então, ele era meu escudo, eu era escudo dele. Tanto que a Jéssica, outras pessoas falavam em me tirar, ele não deixava. Parece que ele quebrava o pau com o El, com Jéssica, não sei, que ele me falou, e enfim. Aí chegou na fusão e começou a coisa um pouco desgovernar, né? Porque, tipo, era muito, muito jogador grande ali. Era Bia, Luana, Well, Giovanni, Tadeu, Diego. Então, tipo, você tinha que se defender ali enquanto esse monte de gente era atacado. Então, para mim, era ótimo. Tanto que eu cheguei na Luana e falei assim, Luana, o alvo é você, eu vou votar em você. Tipo, não tinha por que mentir. Eu não gosto de mentir. Tanto que eu evito até conversar com a pessoa do que mentir. Isso fica até meio óbvio, né? E aí, tipo, meu F3 era mais o Tadeu e o Diego. E eu sabia que eles estavam juntos, porque na época eles tinham um trelelê, né? Só que eu sabia que eu tinha que eliminar eles. Todo mundo falava, você tá com eles, você tem que eliminar eles. Gente, ninguém ia ouvir da minha boca eu falar, eu vou eliminar eles. Não, porque eu sabia que eles eram alvo dos outros, só que eles eram meus escudos. Eu estava atrás deles. E aí a Jéssica, não sei mais quem lá votou, tirou o Tadeu veio. Você sabia? Eu falei, Tadeu, eu não sabia. Só que assim, para mim o Tadeu ainda era bom. Eu conversei depois com o Bernardo, com o Tomassano, enfim, fui conversar. E aí foi o rumo do jogo, tipo, uma hora acertava na votação, outra hora não, mas aí chegando na final e é isso. Vamos ver agora depender das perguntas do júri e ver o que acontece. Bom, aproveitando isso que você falou, de que você não gosta de mentir, né? Então, quando você não está jogando com a pessoa, você não fala muito com ela. A gente tem uma pergunta da jurada Bianca, e ela pergunta para os dois a mesma pergunta, Kaique e Marcelo. O quão bom é ligar para mim? Pode começar, Sanches. Brincadeira, gente. Ela pergunta isso só para gente brincar, mas ela faz outra pergunta. Sabemos que vocês dois são vencedores aclamados no Survivor VD. Não só pelo VD, vocês são lendas pelas suas marcas em outros jogos. Kaique ficou sumido um tempo dos jogos, porém já jogava antigamente também. Gostaria que vocês relatassem sobre as diferenças entre jogar antigamente e como foi se adaptar aos novos tempos. Pode começar. Posso responder primeiro? Pode. Bom, como eu sou das antigas, que eu venho lá do tempo dos joguinhos no MSN, então assim, para mim, quando o Vinícius chamou para jogar o Lendas,
eu recusei. E, tipo, eu fiquei com muita dó de recusar, mas primeiro, porque eu não tinha computador. Então, o VD tem isso agora, desse site, com senha, com provas mirabolantes. Então, tipo, no meu tempo era uma cruzadinha, um jogo dos 7 erros, um escolhe uma cor, umas coisas bem simples, entendeu? Tinha umas provas mais elaboradas, mas não eram todas igual é agora, que todas são muito elaboradas. Tinha uma outra que envolvia sorte, que era uma coisa mais sem recursos, com o que tinha na época, né? Então, assim, quando eu fui chamado, eu falei assim, Vinícius, eu não tenho computador, eu não tenho como jogar. Ele, não, você dá um jeito. E o Lendas começou exatamente nas minhas férias, que era depois do carnaval. Eu fui eliminado, estava trabalhando, fui eliminado, carnaval, voltei em minhas férias. Então eu joguei todo esse tempo aqui em Maringá, na casa do GB. Quando eu voltei para Paranavaí, e voltei a trabalhar, foi na semana que eu fui eliminado. Então, assim, a diferença foi essa. Você tem que ter recurso, porque às vezes não é só simplesmente estar com o celular ou aparecer. Você tem que estar com um computador bom, você tem que estar com disposição. Porque, por exemplo, antigamente as provas, 10, 15 minutos acabavam. Agora, 2 da manhã, tem gente fazendo prova ainda. Então, para mim, isso foi uma novidade muito grande, entendeu? Então, assim, quando eu ganhei a prova da comida, ajudei a atribuir a prova da comida, ganhei uma outra prova lá, para mim isso era fantástico, sabe? Então, cada rodada eu aproveitava tudo. Então, para mim que venho das antigas, que as provas eram bem simples, foi um choque bem grande, entendeu? E você? Então, na verdade eu nunca cheguei a jogar antigamente, né? Eu já estive muito próximo desse universo dos jogos, mas eu nunca tinha entrado nele de fato até 2 anos atrás. Mas assim, uma outra coisa que eu acompanhei de longe, assim, dava pra ter uma ideia de como é que era. E, mas aí eu consigo, eu acho que não só a questão de prova, igual o Santos falou, mas uma coisa que mudou muito é o jeito que as pessoas, que a gente, né, eu me colocando como essa nova geração de jogadores, o jeito que nós lidamos com os jogos. Então eu acho que tem muita coisa ficando mais intensa, não só as provas, eu acho que as provas estão mais intensas, mais complexas, mas as relações elas estão ficando mais complexas também. E aí, isso foi uma coisa que teve um impacto em Windows, que a gente tinha pessoas que jogaram há muito tempo atrás e pessoas que jogaram agora. E aí a gente tinha que, eu enquanto esse jogador que começou agora, que já está acostumado a tipo, ficar até 2 da manhã, a ficar conversando com as pessoas tipo, muito tempo, o tempo todo, a gente tinha que conseguir fazer ir para as pessoas que estavam há mais tempo sem parecer que a gente estava sendo demais, porque se ninguém quisesse lidar com isso, eles eliminaram a gente. Então, tipo, eu acho que tem essa diferença do tanto que a gente está disposto a, a se envolver, sabe? Eu acho que a gente vai além nesse sentido. Em questão de não só do físico, que são as provas, mas questão do social também, que eu acho que a gente está indo, talvez até passando certo. Que essa foi um impacto, uma diferença assim, que eu acho que tinha mais. Assim, Deixa eu fazer um complemento. Claro. Aproveitar até que o Kaique falou aí, porque assim, o Kaique já entrou em Amazonas, que já era tudo mais evoluído e tudo mais. Naquele tempo de Orkut, de Messenger, acabava o episódio do jogo, as pessoas iam fazer coisas aleatórias, falar coisas aleatórias, ninguém ficava nessa paranoia de ficar ligando. Podia até rolar uma ligação, uma conversa, mas era assim, 5, 10 minutos, acabou. Entendeu? Agora, a diferença no Lendas, que tipo, era 7 da manhã, Tadeu queria te ligar, Tom Massano queria te ligar, Kaique queria te ligar, um ou outro queria te ligar, era o dia inteiro gente querendo ligar. E, tipo, teve um conselho tribal da Pluma que, tipo, que a Luana foi eliminada. O primeiro, gente, era Diego ligando, Giovana ligando, Carlinhos ligando, Tadeu ligando, Luanda ligando. Gente, eu suava, mas eu suava tanto que eu acho que eu perdi uns 2 quilos aquela noite. E pra mim, tipo, eu corri o risco de eu sair também, entendeu? Mas aquilo foi uma sensação tão gostosa. Eu falei, gente, que adrenalina, sabe? Então, assim, eu não tive isso no passado, mas tive agora. Então, eu adorei bastante. E eu cheguei a perder quase 5 quilos jogando lendas. Tipo, eu deixava de comer para ficar ali conversando, para ficar telefonando. E tinha hora que era ligação que demorava. Nossa, foi. Eu gostei bastante dessa mudança, entendeu? De interagir mais com quem eu queria interagir. Acho que tinha pessoas que eu não Pois interagia muito.
Eu gostei bastante dessa mudança também. Fui parar no Eu já, eu hospital, já acho foi uma, ótimo. eu já Gente, acho uma então, loucura. eu também, acho bem doido. O, Não, o Tadeu, que é jurado também de vocês, mandou perguntas separadas para cada um. Kaique, eu vou começar com a sua. Você passou o jogo todo escorregadio e esse tipo de jogo nojento que te trouxe até outra final do VD. Por que diabos eu deveria votar em alguém que eu não concordo com a forma de jogar? Por que eu não posso ser escorregadio e não me comprometer com o meu voto de júri? bom, é... isso é socorro, tá, Deus. Mas Nossa, então, Tadeu, acabou eu com o acho que, Kaique. tipo, a gente Gostei. tava no... Após que o Marcelo que pediu as perguntas, especificamente. É, mas então, eu acho que Lendas, pô, a temporada por si só era uma temporada que tinha algumas pessoas com uma personalidade gigantesca. Eu acho que se impor, tentar fazer alguma coisa de maneira a se impor e tomar controle das coisas, ia acabar não funcionando. Eu demorei um pouco perceber isso. Não que no início eu estava tipo, tentando tomar controle de alguma coisa, que eu acho que eu não conseguiria. Mas até enquanto eu estava ali tentando, sabe, idealizando que eu conseguiria jogar com a Bia, eu estava pensando que eu conseguiria estar junto com a Bia em controle de alguma coisa. Só que na verdade não era o jogo que eu poderia fazer, não era o jogo que daria certo pra fazer. Eu acho que no jogo que você tem, tipo, um tanto de cachorro grande, igual o Sérgio falou, talvez é melhor você conseguir transitar de um lado para outro sem fazer com que as pessoas te mirem especificamente. E eu acho que foi isso. No momento da temporada eu saquei que era isso que eu tinha que fazer. Eu saquei, não é um jogo que eu vou confiar nas pessoas e ficar numa aliança, porque o meu dia fazer é esse. E eu consegui fazer esse jogo de uma maneira muito boa. E não foi uma maneira covarde, não foi me escondendo. Elas sabiam que estava flipando, mas elas precisavam. Eu me coloquei numa posição que elas precisavam de mim. E aí eu conseguia transitar. Então eu não acho nem um pouco que esse jogo foi um jogo nojento. Eu gostei muito do jogo que eu fiz até aqui. Eu tenho muito orgulho do jogo que eu fiz até aqui. E eu acho que ele é muito digno de voto, inclusive voto, que geralmente tem um jogo que não é condizente com esse mesmo. Obrigada, Kaique. Bom, Marcelo, a pergunta para você é: você tem Não, todo só o um meu pouquinho. respeito. Eu ia Hã? falar o seguinte pra ele: ainda Hã? bem que ele não me eliminou nesse jogo escorregadio, senão eu ia ficar muito puto. Ainda bem que chegamos na final juntos. Ainda bem, né, Claro, gente? Sanches, eu nunca faria isso com você. Eu acho que o Kaique jamais faria mesmo. Eu É, realmente não vejo outro jeito senão vocês estarem juntos. O Kaique não é. costuma cair, ele joga assim o jogo todo. Marcelo, pergunta do Tadeu para você. Você tem todo o meu respeito, mas deixou o Kaique chegar até aqui quando você sabia que ele era o queridinho do júri. O que você tinha planejado para convencer a gente que você merecia o voto? Hum, eu imaginei que uma pergunta dessa viria e era uma coisa que eu falaria mesmo. O, o Kaique, ele se colocou numa posição de swing vote, de pessoas que precisavam dele para votar, exatamente por causa da prova do sacrifício. Porque a partir do momento que um jogador ele não pode usar ídolo, ele não poderia fazer prova da imunidade. Se fosse para o empate, ele ia ter que tirar um monte de pedra, que ele não era júri. Então, tipo, tinha os cachorros grandes ali se comendo e os cachorros precisavam assim das outras cadelas que estavam ali para um voto ou outro. Então tinha hora que procurava Marcelo, procurava Carlinhos, procurava Kaique. Então, assim, do mesmo jeito que a aliança que era Jéssica, o Elton, Rodrigues procurava o Kaique, Bernardo, o Giovanni também procurava, aí Diego, eu, Tadeu, a gente também procurava. Então, assim, por quê? Porque o Kaique ele não oferecia perigo. A hora que, tipo, enquanto tinha alvo grande ali, dava para eliminar. Ah, mas a hora que não precisasse mais, era só eliminar o Kaique. Tipo, coisa que eles deveriam ter feito, eliminado o Kaique lá no F6, F5. Mas eles não fizeram, então, tipo, deixa ele aqui na final, entendeu? Não tem perigo. Então foi o que aconteceu. Um jogador sem perigo nenhum chegou aqui na final. Enquanto eu ralei, eu tava vulnerável, eu poderia ser eliminado, entendeu? Entendi. Entendi, um bom argumento. Vamos ouvir agora a pergunta
do Bernardo, né? Bernardo que poderia ter sido o primeiro a ser 2 vezes campeão do VD, e agora o primeiro a ser 2 vezes campeão do VD vai ser ou o Marcelo ou o Kaique. Vamos ver quem vai ficar com essa bicoroa. Eu acho que o Bernardo não tinha essa capacidade de ser a Sandra do VD, então que ele fique no júri. Se o Bernardo no lugar chegasse dele. na final, ele ia perder. Ele não tem posição para carregar uma coroa tão pesada, é isso que vocês Não, acham? eu não acho, não. Coroa tem que ser minha. Nem Kaique também tem. 2 vezes o winner não combina com ele, não. Gente, a Sandra é uma jogadora mais velha e eu sou um winner mais velho, olha só. Tem tudo a ver. Bom, Kaique, a pergunta do Bernardo é meio grande. Eu vou ler. Não, calma, peraí. Acho que é uma pergunta só para os dois, mas eu vou ler o que escrevi. Kaique ter sido o único ursinho carinhoso num cast cheio de padrãozinho não foi fácil. Parabéns pela sua história de underdog contra a aliança macho topzera que dominou grande parte do jogo. Se não tivesse sido pela sua habilidade em hackear o site e vencer 7 unidades seguidas, talvez você não estaria aqui hoje. Então, vamos às perguntas. Se você não tivesse encontrado o Rabone no Scruff e usado isso como arma para tê-lo na palma da sua mão, eu não sei o que é Scruff, gente, enquanto ele tinha medo de ter segredo revelado, o que você teria feito para se aliar a ele? E se você tivesse que escolher uma das 3 categorias do Orkut, sexy, legal ou confiável, para ser 100%, por que você seria sexy? Beijos e boa sorte. Então, acho que essa é a do Kaique, onde está do Marcelo, tá aqui em cima. Tá? Responde você primeiro, então, amigo. Eu indo de pergunta. Mas, assim, eu não posso fazer... Eu não tenho escolha, a não ser escolha 100% sexy, porque Deus me fez assim, né? Que eu nasci assim, não é minha culpa, gente. Mas, assim, eu seria sexy com 99% legal, porque eu sou um fofo mesmo. E confiável eu sou 100% também, lógico. Concordo. Não é? Qual foi a primeira pergunta dele? Eu me perdi, que eu tava super rindo Ele aqui. pergunta que ele diz que nessa nossa realidade paralela, você ganhou todas as imunidades para chegar na final, né? Que foi assim que você conseguiu, hackeando e usando o Rabone de ajuda. Então é tipo, como que você se sentiu? Não, É isso. Então, por eu ter ficado tanto tempo, né, pulando de um lado para o outro, eu sabia que eu estava conquistando o júri, eu sabia que o jogo que eu estava fazendo era um jogo que o júri ia ver de olhos com olhos brilhantes, assim. Então eu sabia que numa reta final, no F5, F4, eu sabia que eu ia ser o alvo, então eu teria que ganhar as imunidades, eu dei tudo que eu conseguia dar de mim para conseguir essas imunidades, não precisei hackear. O Rabone no Scruff, de fato, a gente se encontrou, mas a gente fez outras coisas que não provam. A gente não precisa entrar nesses detalhes. E é meio que fazer aqui, e aí eu o meu destino na mão de outras pessoas. Deixa uma pergunta minha. Hipoteticamente, vamos supor que você ganhou essa prova, né, no F3, e você que escolheu levar o Marcelo. Por que você escolheu levar o Marcelo? Bom, porque até então, na visão de jogo que eu tenho do Marcelo, ele não fez muita coisa. Ele ficou se escondendo atrás do Tadeu, do Diego, do Carlinhos, e não fez muito que fizesse com que ele tivesse muito jogo para defender. Eu não tinha medo de estar com ele na final, mas assim, vocês viram pela abertura, os opening statements dele, que ele gastou, tipo, sei lá, 20 minutos falando sem camisas, e foi basicamente o grande feito dele do jogo. E aí ele foi vindo meio que se escondendo atrás do Carlinhos e do Tadeu. Então, quando eu tive a escolha, eu não lembro da situação hipotética, quem estava junto com ele? Era eu, ele e quem no F3? Não sei, Bernardo, que tipo, eu pus o júri na sequência, seria tipo a vida real, só tirando vocês dois e pondo no fim. Então, Bernardo. Então, Bernardo. Então, quando chegou a opção de ter eu, Marcelo, ou o Marcelo ou o Bernardo na final, que eu poderia escolher, eu tinha o Bernardo que tinha feito junto com
ou o Marcelo. Eu preferi lutar por essa coroa com alguém que esteve do outro lado. Para você, mas primeiro responde essa pergunta. Hipoteticamente, você ganhou a prova do F3 e você trouxe o Kaique para a final por quê? Então, porque como eu já disse antes, eu não acredito que ele tenha feito um bom jogo e que ele seria um ótimo candidato a vencer, porque ele não se posicionou bem na tribo dele, foi eliminado, voltou, continuou não bem posicionado, mas aí conseguiu até chegar na fusão e teve que depender da fusão não. Aí teve que depender da prova de sacrifícios para poder continuar na tribo dele e chegar na fusão. E ele abriu mão de tudo do jogo, de ser júri, de usar ídolo, de puxar não sei quantas pedras de imunidade. E isso ajudou com que ele chegasse a longe, porque o pessoal não via ele como uma ameaça. Ele estava ali no cantinho, tipo, pode ser eliminado a hora que precisar, e ele é um voto que a gente pode contar. Tanto que tanto rivais quanto aliados, tipo, queria atrair, queria votar, puxava o Kaique, entendeu? Então, isso não colocava ele numa posição de swing vote, não. Colocava ele útil para todo mundo. Entendeu? Então, por isso que, tipo, ele não oferecia perigo, tava ali. Então, assim, entre ele e Bernardo, por ter feito mais coisa no jogo, por ter articulado e tal, eu prefiro levar o Kaique. Uso os argumentos do que ele fez no jogo e pronto. Vitória para mim. Deu o que o Bernardo perguntou para você. Marcelo, parabéns pela sua trajetória, por ter sido a primeira pessoa na história dos jogos a participar de um jogo enquanto curte a aposentadoria viajando pelo mundo. Só é uma pena você ter sido obrigado a usar uma fralda geriátrica por cima da roupa por toda a viagem por conta da punição na prova de sacrifício. Mas graças a isso você chegou na final, então mérito seu. Agora vamos às minhas perguntas. Você acha certo ter fingido ser um idoso confuso com a tecnologia para todos acharem que você é inofensivo e não ter alvo no começo do jogo? E na rodada que eu saí, você prometeu não votar em mim caso eu te mandasse um relatório de criminal case, mas não cumpriu o acordo e acabei descobrindo que foi uma promoção comum entre outros jogadores. O que você me diz? Responde corretamente, terá a chance de ganhar meu voto. Então, o relatório de criminal case é uma coisa muito importante para mim. Só que a partir do momento que 3 pessoas enviam, não precisa do quarto enviar e você demorou. Entendeu? Então, você não cumpriu a sua parte a tempo, então eu não precisava cumprir minha parte da promessa, porque quando eu faço uma promessa eu cumpro, né? E sobre a fralda, já acostumei, já usava antes, uso depois, não tem problema não. Eu esqueci a pergunta. Ai, ele perguntou se você não. O que você. Por que você se fingiu de idoso confuso com a tecnologia para tirar o seu alvo no começo do jogo? Ué, foi como eu falei, gente. Você entra no Lendas. Vamos supor, se eu entro numa temporada como Amazonas ou Romênia, que eu sou um retornante, que eu vou ter uma imunidade, que tem um monte de gente novata, carne fresca, que você pode manipular ali, você pode. E aí, vem aqui, tem uma experiência assim, assado. É uma coisa. Agora, você entra num jogo que tem um monte de winner, sprint e sei lá mais o que. Gente, ninguém ali é bebezinho, não. Todo mundo já é gato escaldado. Então você vem com A, a pessoa já tem um alfabeto inteiro ali guardado. Então, tipo, por exemplo, eu poderia tentar fazer alguma coisa contra a Luana, contra o Tadeu, contra a Jéssica, não sei o quê. Gente, num Survivor você sabe que o que você fala volta contra você. Então, se eu tento alguma coisa contra uma pessoa grande e isso, de repente, assim, vaza, volta contra mim, eu poderia sair mais cedo ainda do que eu fui eliminado lá no primeiro, porque eu já desconfiava. A questão é que meus aliados estavam cegos e eu sozinho não tinha força para fazer nada. Eu poderia ter votado em outra pessoa. Que adiantar? Nada. Então, assim, o cuidado é esse. Você tem que deixar o peixe morrer pela boca. Tanto que, como eu já falei, todo mundo falava, tem que eliminar Diego, tem que eliminar Tadeu, mas você não elimina. Gente, eu por dentro falava, pelo amor de Deus, podem eliminar, mas não pode partir de mim. Entendeu? Tanto que, tipo, aí eu ia falar de eu ser eliminado no F6, mas isso não aconteceu. Enfim, cheguei na final. Eliminado? Né? Tá, eu quero que você faça uma pergunta um pro outro agora. Kaique, se você pudesse me eliminar no F6. Tá, vou fazer eu não entendo, eu já tô me perdendo. Se é pra fazer hipotético. Use o máximo de coisas de verdade possível. A gente só usa o hipotético para tipo, considerar que vocês chegaram no final. Na configuração do Lendas lá, que eu fui F6, que você me eliminou, e você foi F5 em seguida.
o que fez você me eliminar, você se arrependeu, o que você teria feito diferente para, tipo, mesmo com ou sem Marcelo, chegar na final e defender seu jogo para falar, aqui, ó, mereci. Bom, naquela situação onde você tinha um poder que você saltaria, né, do F5 para a final, eu de qualquer jeito estaria sozinho, então para mim meio que tanto faz. Ou a minha eliminação. A única coisa que eu teria feito diferente era na rodada anterior não ter eliminado o Tom Massano, porque aí diminuiria as chances de, hipoteticamente, por exemplo, o Bernardo me trair no F5, porque ele me veria como alvo. Então eu faria isso, mas como ele não me traiu e tá tudo bem, eu tô na final, então compensou de qualquer maneira. Sanches, por boa parte do seu jogo, assim como você disse, que você teve. Ih, tá falhando. Amigo, que internet que você tá usando, meu Deus do céu, tá muito ruim. É a do Álvaro, desculpa. Ele tá na casa do Álvaro. Morto. Eu destravei? Destravou. Travou. Você estava numa posição que você estava usando outros nomes grandes como escudo, como você mesmo disse. Você não acha que você não estava em condições de estar em controle do jogo, e mesmo teve uma posição que você dependia de mim o tempo todo. Toda rodada, você e o que restava da sua aliança, vocês dependiam de mim. O jogo de vocês estava na minha mão por várias rodadas. Você não acha que você teria um jogo melhor para defender se você tivesse, nesse ponto, se colocado numa posição que você pudesse decidir as coisas? Porque do jeito que eu vejo, vocês ficaram completamente à mercê do que eu estava fazendo, e aí dependia de mim, por exemplo. Se eu quisesse, por exemplo, eu poderia ter te eliminado no F6. Eu não eliminei porque eu não quis, mas eu poderia ter feito. Então, tipo, você deixou o seu jogo na minha mão. Então, Você não acha que é suficiente para tomar esse controle? na verdade, não é que o meu jogo estava na sua mão, era que você e o Carlinhos eram as pessoas que poderiam pensar em abrir uma porta para mim. Porque eu falei muito do Diego e do Tadeu. O Tadeu foi eliminado ali F12, F11, e o Diego foi F9, F8, não sei. Só que assim, as pessoas que estavam ali, eu falava com o Tom Massano, eu falava com o Tom Rodrigues, eu mostrava, ó, Bernardo vai fazer isso, Bianca tá assim assado, e o Kaique não sei o quê, até o Carlinhos não era meu aliado, tanto que eu votava no Carlinhos na fase da pluma, entendeu? A questão era que eu corri no F7 contar uma coisa pro Tom Rodrigues e pro Tom Massano, tipo, gente, vamos fazer assim assado, ó, tá acontecendo isso. E que o Tom Rodrigues fez? Printou pro Bernardo, veio Bernardo falar comigo, veio Bianca. Então, tipo, Tom Massano e Tom Rodrigues, eles não estavam vendo outras coisas, entendeu? Então, tipo, você e o Carlinhos ainda me ouviam. Não que eu dependia de vocês, vocês me ouviam. Os outros, eles fechavam a porta, entendeu? Então, assim, não dava para trabalhar com eles. Tanto que se o Tom Massano tivesse me ouvido, ele não teria sido eliminado. Por culpa do Tom Rodrigues, ele foi eliminado, porque eu também fiquei com raiva dele. Eu poderia ter empatado, ele teria ficado imune, entendeu? Mas não, eu fiquei com raiva dele porque a gente tinha uma promessa de um não votar no outro. E ele falou, eu vou votar em você. Ele ia votar em mim. Então, assim, não que eu dependia de você, eram pessoas que não queriam abrir a porta, que não queriam ouvir. Então, tipo, tanto que no F6, daí o Tom saiu no F7, no F6, eu só tinha como contar com Carlinhos e com você, porque Bianca estava fechada com Bernardo e Bianca, né? A Disney já previu isso. E Tom Rodrigues não queria saber. O Tom Rodrigues ele já tinha toda uma mágoa do que acontecia na pluma, que era ser eliminado e voltar e ser eliminado. Ele era o nosso saco de pancada, entre aspas. Desculpa, Tom, mas né, era o que a tribo fazia. E também, tipo, o Tom ele tinha aliados que eram pessoas que não jogariam comigo. Então, ele também, não sei se tinha recebia alguma influência disso. Então, assim, no F6 eu precisei contar com o Carlinhos, e o Carlinhos, assim, ele votou comigo só para poder, tipo,
que ele queria a máscara. Se eu fosse eliminado, voltar a dar a máscara para ele. Agora, só um adendo sobre a máscara. Quando teve aquele shopping secreto lá, que eu corri e comprei, se ninguém tivesse sabido, visto que era eu tinha escondido e dar um jeito de usar isso até o final. Entendeu? Porque assim, quando eu ganho o poder, eu não conto para aliado. Tanto que quando eu achei meu ídolo, ninguém ficou sabendo. Depois que foi eliminado, eu mostrei a foto lá do GB, entendeu? Eu comprei o poder de tirar alguém da prova, ninguém sabia, todo mundo ficou, quem comprou? Não, só ficaram sabendo no dia que eu tirei o El para eliminar o El, entendeu? Então, assim, eu não gosto de contar poder, desculpa, mas aliado, uma coisa é a gente ter um jogo junto, outra coisa é também ficar compartilhando tudo. Só que viram que foi eu que comprei, todo mundo querendo saber. Aí o Tadeu me ligava no sábado, 7 da manhã. Ele via que eu tava. Tipo, eu levantei pra ir no banheiro, ele me ligava, viado, você tá mentindo, viado, você tem um poder. E aí, esse poder eu mudei tanto até ele chegar na versão final. Que, tipo, não dava mais pra esconder. E no dia que eu fui eliminado no F6, vamos supor que se eu tivesse sido eliminado no F6, eu já estava em Paranavaí, o meu celular era um Moto G3 travadíssimo, que até Criminal Case não estava pegando mais. Eu abri o Messenger para mandar uma mensagem, gente, aparecia aquele negocinho vermelho que não ia e ficava. E eu abri o chat e falei pro Yuri que eu mandava a máscara pro Carlinhos. E a mensagem não foi, eu continuei falando e não foi. Tanto que depois que começou a leitura, as mensagens foi o Yuri falou, não dá mais. Eu falei, tudo bem, Yuri, eu tentei mandar antes, mas eu não printei nem nada. Né? Então eu deixei quieto, senão eu ia ficar até como mentiroso. Mas, tipo, isso de ter vazado também, que eu tinha máscara, me prejudicou um pouco. Como funcionava exatamente? Tipo, assim, eu sabia que você tinha esse poder que se você tivesse no F4, o jogo ia ser F4. Era isso mesmo que ia acontecer? Não, Ou se eu tinha mais chegasse no coisa? F5, não, se eu chegasse no F5, o jogo se transformaria afinal em 4 pessoas e eu já estaria nela. Então os 4 Mas você restantes. votar naquela rodada normal? Ou seria um Não, F4 eu não, de pé? eu não votava. Eu menti que eu votava e depois eu tipo acabei falando a verdade, entendeu? Eu não Entendi. votava. E você, Tanto que o tipo, Kaique, até o último momento, ele achou que eu votava para ajudar ele. Aí depois já não tinha mais o que ser feito. vamos supor que nos planos originais, se você não tivesse saído no F6, você já ia estar na final, né? Porque você Tá na tinha esse final. poder. E aí você ia Aham. estar na final com quem? Então, eu acho que eles tirariam o Carlinhos. Não sei se chegariam a tirar o Kaique. Mas a minha esperança era que tirassem o Carlinhos. E eu acho que eu ganharia o voto do Carlinhos, do Tadeu, do Diego, da Da Luana. Luana. E eu ia lutar para ter o seu e o do. Não, acho que só ia ser mais o seu, né? O Caio não ia ser júri porque o O Kaique já Caio ia. não ia ser Não, júri, é. Não, eu acho que o Caio ia ser júri de sim, não? não, era só se o Kaique Não, fosse não. eliminado. É Só isso seu aí? país. Ah, entendi. Então, eu acho que é bem possível que você tivesse meus votos, porque eu tava puta com o Kaique e eu não teria votado nele de jeito nenhum. Kaique, mesma pergunta pra você. Você tirou o Sanches no F6 e o seu plano era qual? Basicamente era não ser traído pelo Bernardo, né? Mas elabora ele melhor. Como você queria ir pra final com quem? Eu acho que do jeito que eu tava vendo o jogo, a última ameaça assim, maior que eu tinha no jogo, na visão que eu tava tendo, é do Tomassano. Então, por não ter sido eliminado, ou por ser o único que não era o Winner, tinha várias coisas que estavam pesando na minha cabeça. Então, uma vez que eu eliminei o Tomassano, eu acho que eu tava bem tranquilo para defender meu jogo contra qualquer pessoa. Eu não iria trair o Bernardo e a Bianca, porque eu não vi o motivo nisso. Eu só precisava que eles não me traíssem. Como a me traiu, eu teria flipado nele antes. Mas aí, pra mim, eu tava preparado pra qualquer combinação de final eu chegar defendendo o jogo que eu acho que seria vitorioso. Então, depende desse jogo, vamos fazer uma rodada de argumentos finais, mas defendendo o jogo que você realmente jogou. Vamos fingir que acabou naquela rodada lá e você tem que defender esse jogo. Eu Começa? primeiro? Pode começar. Vai. Você já tá na tela cheia? Os, Quem? Eu. os mais primeiros, vai, Santos. Bom, gente, é isso. Contei minha trajetória de como o jogo poderia ter acabado lá no começo, que eu dei a volta por cima, tentei fazer muita coisa, fui fundamental em várias rodadas, entendeu? Tudo bem que teve pessoas que
eu não interagi, mas é aquele negócio, né? Tem jogador que não adianta, você não precisa mentir, porque aqui é tudo jogador grande, entendeu? Eu respeito os 25 lendas, né? Fora aí as outras 25 lendas, que aqui nenhum jogador é bobo, todo mundo sabe, então não adianta mentir, querer tentar enganar jogador que já está escaldado. E é isso, espero que tudo que eu falei, tudo que eu respondi, tudo que meu jogo tenha sido válido aos olhos de vocês e espero que recebeu o voto de vocês. Eu já, ao contrário do Marcelo, na posição que eu estava, eu tive que mentir, eu tive que enganar, eu tive que trair, mas eu tive que fazer tudo que estava ao meu alcance de fazer. Eu fiz tudo que eu pude fazer porque eu queria muito estar aqui. Então, na fase inicial do jogo, eu também estava no boro, eu acabei sendo eliminado, eu voltei, e a partir desse ponto, eu passei tomei o controle do meu jogo e usei de todas as armas que eu podia. Então, eu votei no Giovanni errado e ele continuou no jogo, e mesmo assim eu tava ligando para ele, fazendo damage control e explicando, me colocando à disposição dele, de tal maneira que depois, quando ele foi eliminado, eu acabei traindo ele de novo. Mas era o que eu tinha que fazer, porque os nomes que estavam dominando o jogo, eles estavam dominando o jogo. E eu tinha que ficar pulando de um lado para o outro. Eu tive que mentir, eu tive que fazer essas coisas, mas eu fiz da melhor maneira que eu pude, para eu conseguir conquistar o júri, para eu ter um jogo digno, que eu acho que eu tenho, e chegar na final com chance de vitória. Então, basicamente, a gente tem um jogo de uma pessoa que conhecia todo mundo do cast e sabia quem eram os seus amigos e quem eram os seus inimigos. Então, não se preocupou em mentir para os inimigos e fechou muito forte com os próprios amigos ali, amigos de jogo mesmo, né? Quem ele conhecia. E uma outra pessoa que estava sozinha no jogo e teve que ficar amigo de todo mundo e se desvencilhando para conseguir chegar o mais longe possível. Então, duas jornadas diferentes. A gente vai ter muito trabalho com a escolha do voto. Esse foi o nosso primeiro teste, gente, de FTC Fake. Eu espero que vocês gostem. Claro que na primeira vez que a gente tenta, ficam algumas coisas confusas. Talvez estabelecer uma linha do tempo melhor seria melhor para a gente saber o que defender e perguntar para mais jurados outras perguntas, talvez. Obrigada pelos júris que mandaram perguntas, Tadeu, Bernardo e Bianca. Eu não perguntei para o júri todo, porque o júri de lendas é muito grande e aí acho que ia dar muitas horas de entrevista. Mas eu me diverti muito e pode falar, Marcelo, desculpa. Então, eu queria fazer uma consideração final, não nesse FTC fake, mas sim em relação ao Lendas mesmo, porque eu não tive entrevista, meu texto de eliminado, o Doug não publicou. Então, assim, eu queria deixar uma coisa bem clara. Eu fiquei muito feliz com tudo que eu fiz no Lendas, entendeu? Até a primeira noite que eu chorei um monte, que eu fui eliminado, serviu de aprendizado, que me deu gás para vencer a prova e fazer mais coisas. Assim, você entra num jogo, você traça pequenos objetivos e vai cumprindo um de cada vez. Então, assim, eu queria me divertir, porque eu sabia que era um jogo de cachorro grande, entendeu? Então, assim, eu queria desenho do Samuel, eu queria nome de episódio, tanto que eu dei acho que 7 nomes de episódio, entendeu? Eu queria, tipo, desenho de fusão, eu queria ganhar mais medalhinhas. Então, assim, são coisas bobas para um ou outro, mas para mim que eram coisas importantes, entendeu? E, assim, em nenhum momento eu quis desmerecer nenhum dos outros 25 jogadores. Eu respeito todos, sabe? Por mais que são pessoas, gente que eu às vezes ou não tenha amizade ou não tenha contato, mas assim, cada pessoa tem ali a sua história, a sua trajetória. E como você falou, as pessoas que eu sou próximo, tipo, eu aproveitei e me fechei com elas. Agora, outras pessoas, por exemplo, eu vou citar o El de novo. Gente, o El, para mim, ele é um jogador completo, ele é um jogador foda. Só que, tipo, eu já tive um passado com ele em outro jogo. A gente jogou um TW, que daí eu acabei eliminando ele, a gente se desentendeu. Então, assim, eu sei que o El e eu, a gente não iria se entender ali. Então, já cortei essa parte, entendeu? Se fosse uma série Netflix, eu tava cortando ali a abertura. Tipo, não tinha por que fazer isso, entendeu? Então, assim, mas respeito todo mundo. Quem eu interagi pouco, desculpa, mas foi a minha forma de jogar, entendeu? Eu joguei o Havaí desse jeito, eu joguei o Brasil desse jeito. Uma vez deu certo, as outras duas não. Mas eu sou fiel a quem tá comigo, eu tento
ver quem dá para encaixar ou não conforme o barco vai levando, e quem eu sei que não dá, não dá, entendeu? Então, assim, obrigado, moderação do VD, que foi o jogo que eu mais me diverti na minha vida, que por mais que eu tenha chorado um monte, suado um monte, tenha perdido peso, gente, foi muito bom. E eu só tenho a agradecer. E obrigado por essa oportunidade. Eu amo muito vocês. O Kaique, quando me eliminou, ele veio correndo falar comigo: amigo, fica de boa, faz seu jogo, te amo muito, obrigado por tudo. Ou seja, eu saí sem rancor nenhum, porque eu estava feliz com tudo que estava acontecendo. Então é isso, não, gente. Não em lendas, mas chegamos lá, estado de espírito que a gente sabe perder. Aprender a perder também é uma coisa importante, né? Isso, Amigo, falar outras palavras também? Quer ser sentimental? Eu sei que você adora. Se quiser se desculpar com alguém que se eliminou. Eu não me arrependo de nada. Tô brincando. Bom, eu partilho um pouco do Marcelo de que foi uma experiência bem divertida para mim. Eu tive um ponto bem baixo, assim como o Marcelo, eu também passei uma noite chorando inteira, graças à culpa da Bia. Fiquei chorando também por muito tempo, até eu começar a fazer a prova de fotos. Mas aí foi nesse ponto do jogo que eu vi que, tipo, não, eu tô chorando porque eu tô levando isso muito mais a sério do que eu deveria estar levando. Eu deveria estar me divertindo, eu não tô me divertindo. E aí, a partir daí, eu mudei essa chave, eu mudei todo o meu comportamento eu passei a ser muito mais do TV do que eu estava sendo. Eu passei a brincar, porque foi uma experiência muito boa. Eu acho também que a moderação arrasou, eu acho que foi incrível, tipo, tudo que eu vivi ainda foi muito bom. E é por isso que é um dos jogos que eu tive mais orgulho de ter feito, mesmo com tudo que aconteceu, da ação que aconteceu. Eu fiquei com um peso enorme no coração de ter voltado o Marcelo fora, porque era o que eu achava que eu deveria fazer, e aí eu tive que deixar meu emocional todo de fora, e ele sabe disso, porque se eu tivesse colocado meu emocional no jogo aquela hora, eu não teria eliminado ele, por todas as coisas. Inclusive, se eu soubesse de coisas que ele não me contou. Se ele tivesse me contado o que ele estava planejando fazer com o poder dele. Quem seria eliminado? Tom Rodrigues ou Carlinhos? Porque a Bianca e o Bernardo você também não ia tirar. Não, né? Se fosse para flipar, para ir com o Marcelo, eu teria tirado o Bernardo. Você achava mais fácil vencer da Bianca na final do que do Bernardo? Ou era porque a Bianca seria ruim na prova do F5? Era porque eu confiava mais na Bianca. De que ela não me traiu. Pode falar, Marcelo, você quer falar. Você quer falar do poder. Exatamente. No dia que eu fui eliminado do Lendas, eu até marquei o dia esses dias aí pro Kaique. Você eliminou dia 22 de março. E eu tava fazendo 4 anos de namoro com o GB. Eu tava em Paranavaí, eu deixei de vir para Maringá para ficar lá fazendo a prova do copo. Eu fiz um texto, tipo, eu pensei assim, vai que eu consigo ficar imune ou escapo dessa eliminação. Eu fiz um texto usando o poder, ao mesmo tempo, era um texto pro GB, agradecendo. Nossa, caiu o meu fone aqui. Agradecendo, falando do nosso namoro, que eu tava feliz e tudo mais. Ai, peraí. Voltou? Tinha travado. Deu certo, não saiu, não caiu, não. Não saiu, não. Então, no meu texto, além de usar a máscara, falando do poder, eu tava falando do meu aniversário de namoro. Entendeu? Só que eu não falei pra ninguém isso. Quando eu fui eliminado, eu falei pro Kaique. Aí eu fiz um texto tão bonito pro GB, eu deixei de comemorar, eu fui eliminado. Não teve isso. Ai, amiga, eu te amo. Vocês são uns fofos. Kaique Sweet da temporada. Doçura. Gente, Lendas foi, então, muito intenso, mas agora a gente vai esperar para ver o que os jurados decidiriam. Obrigada a todos por participar. Se você chegou quase no final da sua temporada e você quer defender a sua temporada aqui no Blindcast, dizer que você seria o winner se você tivesse conseguido chegar, como é que ia ser a final de Amazonas se tivesse sido Gabi e Isa, Júlio e Gabi, ou não sei. Eu já sei quem não chegaria na final, porque essa host não pode chegar na final para defender o jogo dela. Mas como que teria sido a final de Coreia se a Jaque estivesse no F3, se ela não tivesse sido barrada? A gente pode descobrir essas outras opções. Se você acha que você teria vencido se você chegasse na sua final, fale comigo, fale com o pessoal do Blindcast para a gente gravar uma final alternativa, uma realidade alternativa para a sua temporada. Obrigada, meninos, por tudo. Espero que o pessoal do júri de Lenas
se divirta com essa brincadeira. A gente ama nosso Bill Winner Bernardo e tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, mas eu superei, Kaique supera. Tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, mas é uma brincadeirinha, espero que vocês se divirtam com ela e mais uma vez, obrigada, meninas, por participarem. Tchau! Obrigado a você. Obrigado. Beijo. Pronto, pode parar de gravar. The tribe has spoken. Time for you to go. Well, anytime there are lines drawn in the sand, the question is, will they be there in the morning, or will the tides of Fiji wash them away? Grab your torches, head back to camp. Good night.